Acheguemo-nos confiadamente, Amém. junto ao trono da graça, Amém. a fim de recebermos misericórdia. Amém. Quem se achega, recebe. Amém. Quem quer receber misericórdia nessa noite, diga amém. Quem precisa de socorro, diga amém. Mas eu estou aqui porque eu preciso de socorro. Aleluia. Eu preciso, assim como vocês, ser socorrido. E eu preciso achar a misericórdia. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela mensagem dessa semana. Eu creio que os irmãos desfrutaram muito a palavra dessa semana. Uma palavra que está cheia de riqueza. Fala sobre Cristo. Cristo. Vamos falar essa palavra? Cristo. O primogênito da criação. O primogênito da criação. Essa palavra mostra-nos Cristo como o primeiro de toda a criação. Agora, antes de nós entrarmos nessa questão, antes de nós termos clareza sobre esse mistério, esse mistério sobre Cristo, nós precisamos de três condições. Nós precisamos de um chamamento, precisamos de uma missão, e precisamos de conteúdo. Eu creio, irmãos, que todos nós que estamos aqui fomos chamados pelo Senhor. Todos nós estamos aqui porque nós fomos chamados. Nós não estamos aqui por influência humana, não estamos aqui por convencimento humano, mas estamos aqui porque nós ouvimos a voz do Senhor. Essa voz do Senhor é algo que nos impacta, que muda a nossa vida. Um dia nós ouvimos a voz do Senhor. Nós todos fomos alcançados pelo falar do Senhor. E essa voz, ela mudou o nosso viver. Nós vimos no Velho Testamento que Samuel, quando ele era pequeno, ele ainda não conhecia o Senhor. Embora ele conhecesse todo o ritual do templo, soubesse como fazer as coisas, como servir ali no templo, mas ele não conhecia o falar do Senhor. E certa noite, Samuel ouve uma voz que chamava pelo seu nome, dizia: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: fala, Eli, pode falar, o que você quer? Ele fala: não, mas eu não te chamei, não foi eu que te chamei. Ele fala de novo, voltou a dormir, outra vez aquela voz chamou pelo nome dele, e ele voltou ali para falar com Eli. Ele falou: não foi eu que te chamei. Se você novamente ouvir essa voz, diga: eis-me aqui, Senhor. Amém. E aí ele ouviu essa voz novamente: Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Amém. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém. Não só quando nós nos convertemos, mas para vivermos a vida da igreja diariamente, nós precisamos obedecer e ouvir o falar do Senhor. Parece que para nós falarmos uma palavra aqui na frente, parece algo normal, comum. Quanto tempo nós já estamos na vida da igreja? Não é verdade? Mas, irmãos, cada vez que eu tenho experiência de falar pelo Senhor, eu tenho um grande temor. Amém. Por quê? Porque é uma grande responsabilidade falar algo pelo Senhor. Amém. Não é? Então hoje eu estava orando, e ali, considerando essa palavra, eu tive esse sentimento: Senhor, eu não quero falar algo de mim mesmo, eu quero ouvir o Seu falar. Amém. Eu quero Te ouvir, Senhor. Fala comigo, Senhor. Amém.
quero ouvir a sua voz. E aí, quando você ouve a voz do Senhor, você então fica cheio de paz. Quando você ouve o falar do Senhor, você se tranquiliza. Não é? O falar do Senhor muda a nossa condição. O falar do Senhor muda a nossa história. E também, irmãos, além de ouvir o falar do Senhor, nós precisamos também de uma missão. Ou poderíamos dizer de uma causa, né? Todos nós estamos aqui por uma causa. Amém. Não é sem causa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é simplesmente para passarmos os nossos dias, né? Temos dias alegres com os irmãos, porque os irmãos são alegres, né? Temos reuniões alegres. Mas, irmãos, acima de tudo isso, nós temos um motivo. Todos nós temos que ter uma causa. Amém. Não é? O irmão até citou, quando ele falou essa palavra, sobre os soldados que foram para a guerra do Vietnã. E eles, quando voltaram da guerra, voltaram todos com problemas psicológicos. Por quê? Porque eles foram para uma guerra, lutaram uma batalha sem causa. Não é? Não havia motivo plausível que justificasse milhares de jovens serem mortos simplesmente por uma questão que não era nem deles. A briga não era deles, a briga não era dos americanos, e eles tiveram que ir para lá, né? Então, os que sobreviveram e voltaram para a América, voltaram desiludidos, né? Voltaram cheios de problemas. Por quê? Porque eles viram que eles deram as vidas, eles se arriscaram por algo banal, simplesmente por uma questão da decisão de alguns homens, né? Que eles foram lá lutar e arriscar a própria vida. E isso, irmãos, causou um grande problema para eles, porque eles lutaram sem causa. E hoje nós, na vida da igreja, você está aqui, você tem uma causa? Qual é o motivo de você estar aqui? Talvez você diga, o meu motivo de estar aqui é o meu marido, porque meu marido está aqui, eu estou aqui. Talvez você diga, eu estou aqui por causa do meu filho. Mas, irmãos, todos nós precisamos ter uma causa que é superior a qualquer coisa. Amém. Se o meu marido não estiver, se o meu filho não estiver, se a minha esposa não estiver, onde eu estarei? Se a minha causa for essa. Não é verdade? Nós temos que ter isso muito claro, irmãos. Muito claro. Nós não estamos aqui por qualquer situação ou arranjo humano, mas estamos aqui por causa da vontade do Senhor. Amém. Porque o Senhor nos comissionou. Nós estamos aqui por causa o Senhor nos deu uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem uma causa para lutar. Amém. Quando você tem uma causa, nada te derruba. Verdade. Quando você é um lutador sem causa, qualquer coisa te desanima. Se eu estiver na vida da igreja sem nenhum motivo, qualquer coisa vai me derrubar. Desanima você. Se o Pavanelli fala algo que eu não gostar, já fico desanimado. Já não quero reunir mais. Né? Se o Pavanelli não me agradar, eu já fico desanimado. É verdade. Por que isso, irmãos? Porque ainda a nossa causa ainda não é uma causa nobre, celestial, que está acima de todas essas outras questões, de todas as outras causas, de todos os outros motivos, né? Se os irmãos nos amam, amém, louvado seja o Senhor. Mesmo que não houver amor, como diz no final do século, o amor de muitos esfriarão. E aí, como faz? O amor de muitos pode esfriar, e o seu vai esfriar também? Né? Se nós não tivermos uma causa, um motivo, nós vamos ficar olhando. Poxa, não era assim. Antigamente era bem melhor.
Antigamente era de outro jeito, não é? E aí, irmãos, nós vamos desanimando, não é? Mas que o Senhor possa nos dar essa visão Sim. que nós estamos aqui por algo muito mais superior Amém. do que qualquer situação. Não importa o que ocorra, não importa o que ocorra. Quando nós temos uma causa, uma missão, nós somos como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir rios, pode vir os ventos, Sim. pode vir os falatórios, pode vir as situações, as tribulações, mas ele não se abala, ele permanece para sempre. E a causa de nós estarmos aqui é o chamado do Senhor. Amém. E também nós precisamos de conteúdo. Sim, conteúdo. Nós precisamos de conteúdo. Sim. Nós temos um chamamento, nós temos uma causa, Sim. mas além disso, nós precisamos de conteúdo. É verdade. Não adianta nós termos chamamento e a causa se nós não tivermos conteúdo. Não adianta. Se nós não tivermos conteúdo, nós seremos levados facilmente por outras circunstâncias. Por isso que Paulo fala, né? Alimentado com as palavras da fé. Amém. Alimentados com as palavras da fé. Amém. Serás bom ministro de Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos nos alimentar. Amém. Irmãos, nós não podemos ser superficiais. Não podemos ser superficiais. Nós muitas vezes transferimos a nossa parte, a nossa tarefa para os irmãos que estão à nossa frente. Sim. Mas a Bíblia deixa-nos bem claro que quem edifica o corpo são os membros. Deus concedeu sim alguns homens da igreja, concedeu apóstolos, concedeu presbíteros, concedeu profetas, mestres, mas com vistas a quê? Para que servem esses irmãos? Para eles ocuparem o nosso lugar, fazerem tudo para nós, né? Não, irmãos. O objetivo deles, o desafio deles é com vistas ao aperfeiçoamento. Amém. Ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem edifica o corpo são os santos. Sim. Os santos são aperfeiçoados pelos apóstolos, pelos presbíteros, mas quem edifica o corpo de Cristo são os santos. Então, como nós podemos edificar-nos uns aos outros, podemos edificar as pessoas se nós não tivermos conteúdo, não é? Muitas vezes nós transmitimos isso para, não, eu não preciso me equipar com a palavra, não preciso me equipar com a verdade, não preciso conhecer a verdade, não é? Isso daí os irmãos que estão à nossa frente, eles sabem tudo isso, eu não preciso me preocupar com isso. Basta que eu ouça, que eu tenha um ouvido bom para ouvir, tudo que eles falam está ótimo. Não, irmãos, nós mesmos temos que ter a nossa busca pessoal. Amém. Nós mesmos temos que ter o nosso conteúdo. Nós temos que ter o nosso bom depósito. Amém. Quem tem um bom depósito aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Nós precisamos ter um bom depósito. E para isso, irmãos, nós precisamos nos alimentar. E alimentar-se é algo que você faz diariamente, Sim. né? Precisamos nos alimentar da palavra diariamente. Amém. Aí, irmãos, uma vez que nós somos pessoas que têm um chamamento, que têm uma missão, que têm conteúdo, nós podemos compreender o mistério de Deus, o mistério de Cristo. Amém. As coisas começam a se descortinar para nós, não é? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. As coisas de Deus não são discernidas de uma maneira lógica, na esfera lógica,
como o homem é, que 1 mais 1 é igual a 2, mas a esfera de Deus é uma esfera celestial. Amém. É uma outra dimensão, não é? A esfera de Deus, Deus está numa esfera totalmente diferente da nossa. Nós somos homens mortais, limitados, estamos dentro do tempo e do espaço, numa esfera tão limitada, não é? Mas Deus, Ele está fora, Deus é eterno. Amém. Aleluia! Deus está numa esfera celestial. E nós precisamos nos aprofundar nessa realidade. Amém. Nós precisamos dia a dia nos aproximar nós precisamos entrar nessa realidade que Deus está. Não sermos apenas pessoas superficiais, não é? Cristãos superficiais, não é? Mas pessoas que realmente conhecem a Deus. Amém. O mistério, Cristo é um mistério, não é? Cristo é um mistério. Cristo é um mistério para tanta gente. Poderia se dizer que é o nome mais falado hoje no mundo inteiro. Sim. Mas talvez o menos entendido, o menos conhecido, não é? Todos falam, mas quem conhece o mistério de Cristo? Quem conhece Cristo subjetivamente? Não é? Aqui fala em Colossenses capítulo 1:15. Nós podíamos ler Colossenses capítulo 1:15. Diz que Cristo é. Esse é a imagem. Vamos todos ler juntos. Amém. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Vamos ler com prazer esse versículo? Amém. Com alegria? Amém. Ou eu não ouvi direito o que vocês leram? Olha, presta atenção no que vocês leram. Segue a imagem. Olha, irmãos, que maravilhoso é o nosso Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto, alcançado, mas Cristo, Ele é a imagem de Deus. Cristo revela Deus para nós. Cristo traz Deus ao homem. E Ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação. Irmãos, isso daqui não é uma loucura aos olhos humanos? Não é? Como pode? Ele é a imagem do Deus invisível e ao mesmo tempo Ele é o primeiro da criação. E o Criador? Ora, se você está dizendo que Ele é o primeiro da criação, quer dizer que Cristo foi criado? Foi ou não foi criado, Pavanelli? Sabe que foi 2000 anos atrás? Será? Cristo é o primeiro da criação. Amém! Antes de todas as coisas serem criadas, Cristo foi criado. Amém. E Cristo também é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o que criou e Ele é a criatura. Amém. Dá para entender? Não dá. Com a nossa mente, não dá. Não entra na nossa lógica humana, limitada, temporal, passageira. Não conseguimos prescrutar o quão profundo é essa verdade. Sim. Cristo é o Criador do universo. Através dele, através do seu falar, todas as coisas vieram à existência, foram criadas. E ele também é uma criatura. Nós talvez possamos pensar, Cristo foi criado quando ele, há 2000 anos atrás, veio a essa terra. Mas na verdade, irmãos, Cristo foi criado desde a fundação do mundo.
não é? Cristo ele é o princípio, o primeiro da criação. E quando fala criação, é de tudo. Não só da criação do homem, mas toda a criação que existe. Qualquer criação que você possa imaginar, Cristo é o primeiro. Ele é o primeiro. Primeiro dos vegetais, primeiro dos animais, primeiro dos homens, primeiro de tudo que possa existir em ser vivo. Ele é o primeiro. Amém. Como diz, né? Às vezes aquelas pessoas que são experientes dizem assim: quando você nasceu, quando você ainda estava né, mamando ainda, né? Era um bebezinho, eu já estava aqui, ó. Eu já era malandro. Já existia, né, há muito tempo. Então Cristo, antes de todas as coisas, ele foi o primeiro, irmãos. Isso tem que estar muito claro para nós. Cristo é o primeiro de todas as coisas. E Cristo, na verdade, no Velho Testamento, eu vou falar rapidamente, irmãos, que eu creio que os irmãos leram isso essas passagens na semana. Ele teve algumas aparições no Velho Testamento. Sim. Né? Cristo, Deus se encarnou em Cristo lá no Velho Testamento. Sim. Não é? Talvez você fale: poxa, mas eu pensei que Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Sim, mas ele já havia se encarnado no Velho Testamento. Sim. Certo dia, Abraão estava lá na porta da sua tenda, no maior calor do sol, né? Sim. Talvez estava ali, estava muito quente a tenda, né? Estava lá na porta da tenda, se refrescando. Aí ele olhou, surgiu 3 homens vindo dos carvalhais de Maré e vinha em sua direção. Então Abraão foi ao encontro daqueles homens e ele pediu para que ele ficasse com eles, que eles comessem com ele. E Abraão foi e eles aceitaram que eles fizessem alguma coisa para comer. Abraão foi lá, preparou um alimento para ele e aqueles 3 homens, 2 eram anjos e 1 era o Senhor. Sim. Né? E é impressionante que Abraão teve essa percepção. Sim. Abraão percebeu que aquele homem não era um homem comum, Não é. mas que era Deus. Sim. E aí ele comeram com ele. A Bíblia é muito maravilhosa, né? Para testificar que Deus realmente se encarnou ali, lá no Velho Testamento. Ele até comeu com Abraão. Sim. Até a Bíblia faz questão de relatar esse fato, que ele comeu com Abraão. Gênesis 18. Né? Gênesis 18 fala que ele comeu com Abraão. E aí, após ele ter comido com Abraão, ele disse: cadê a Sara? Cadê sua mulher? Aí ele falou: minha mulher está na tenda. Ele falou: olha, daqui 1 ano ela terá um filho. Aí Sara, lá da tenda, deu risada, né? Falou: que é isso, né? Como não pode, né? Falar que eu vou ter um filho nessa idade que eu tô, né? E aí ele falou para Sara, né, que você riu, mas daqui 1 ano essa palavra será cumprida. Essa foi a primeira aparição do Senhor como homem. Depois, outra vez, ele apareceu novamente. Apareceu para Jacó. E dessa vez ele apareceu no Val de Jaboque. Aqui é misterioso a aparição desse homem. Até o relato é muito curto da palavra. Não dá para você ter muitas informações. Só diz que certo homem apareceu e começou a lutar com Jacó. Né? E aí Jacó lutou com ele. E Jacó era alguém muito forte, né? Cheio, uma natureza muito forte. E aí esse homem pegou, quando viu que Jacó estava resistindo, tocou na coxa de Jacó. E aí Jacó, né, caiu. E aí então ele disse: eu preciso ir, porque já vai amanhecer. E Jacó falou: você não vai antes que você me abençoa. Tem que me abençoar. Tem que me abençoar. Isso quer dizer o quê? Jacó percebeu que aquele homem que ele havia lutado não era um homem normal, não era um homem comum. Era o próprio Deus. Aí ele abençoou Jacó. E Jacó colocou o nome daquele lugar de Peniel, que quer dizer
vi Deus face a face. Amém. E Ele me abençoou. Aleluia. E mudou o nome de Jacó para Israel. Irmãos, olha que maravilhoso essas aparições do Senhor no Velho Testamento, né? Depois também o Senhor apareceu lá em Daniel. Nós sabemos que Daniel tinha 3 amigos, e os 3 amigos de Daniel eram responsáveis por alguns negócios de Nabucodonosor em algumas províncias. E Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua que era para ser adorada. E então ele deu um decreto que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. E quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado na fornalha ardente. Irmãos, veja a estratégia do inimigo de Deus. Veja a estratégia do diabo. A estratégia do diabo é nos apavorar. Sim, botar medo. A estratégia do inimigo de Deus é nos desconstruir a nossa confiança no Senhor. Ele quer nos amedrontar, nos intimidar, né? Ele quer, na verdade, o que Nabucodonosor queria era ter todas as pessoas debaixo das suas mãos. Ele queria subjugar as pessoas. E o inimigo de Deus, o objetivo dele hoje, não é esse? Sim. Ele não quer subjugar o homem? Subjugar as pessoas? Né? Essa é a estratégia de Satanás. E aí soou a trombeta, soou as flautas, e os 3 não se prostraram. Não se prostraram. Aí alguns cananeus viram que eles não se prostraram, levaram até Nabucodonosor e disse: olha, eles não se prostraram diante da sua estátua. E aí Nabucodonosor ainda deu uma chance para eles. Falou assim: então, vocês vão se prostrar ou não? Né? Vocês vão se prostrar? Qual é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos? Olha só, ele queria tê-los nas suas mãos, né? Mas aí Nabucodonosor, Mesaque, Sadraque e Abed-nego não se intimidaram. Não se intimidaram. Eles estavam confiantes, irmãos. Por que será que eles estavam confiantes? Porque eles sabiam no Deus que eles criam. Amém. Irmãos, quando nós cremos, quando nós confiamos, quando não há dúvida no nosso coração, quando nós cremos naquele Deus, no Deus que nós cremos, Ele não nos abandona. Ele jamais abandona o justo. Jamais nos abandona. É verdade. Então eles aumentaram a fornalha 7 vezes mais e lançaram os 3 na fornalha, né, amarrados, e os homens que lançaram foram consumidos pelo fogo, mas os 3 não foram consumidos. E aí Nabucodonosor olhou, falou: poxa vida, tem 4. Falou para o conselheiro: uai, vocês não lançaram 3? Tem um ali semelhante ao Filho dos deuses. É isso aí. Aleluia. Aleluia! Amém. O próprio Senhor estava ali com eles. Amém. O próprio Senhor estava com Mesaque, Sadraque e Abed-nego. Irmãos, não importa a nossa situação, não importa a fornalha que você caia, não importa o fogo que esteja, né, ardente, mas o Senhor, Ele está junto conosco. Somos filhos de Deus. Aleluia! E também, irmãos, em Apocalipse 13, 8, fala que esse cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Então a morte do cordeiro, ela já é algo que ocorreu desde a fundação do mundo. Sim. Vamos ler Apocalipse 13, 8. Pode ler, irmãos. Amém. 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 Então aqui está dizendo que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o cordeiro não foi morto há 2000 anos atrás? Desde a fundação do mundo.
Então alguém pode se perguntar, então por que ele veio a essa terra, se ele já havia sido morto desde a fundação do mundo? Porque ele precisou nascer, viver 33 anos e meios, como um homem, como eu e você, dentro do tempo, cheio de limitações, cheio de dificuldades, cheio de enfrentar problemas. Por quê? Se ele é o primeiro da criação, se ele apareceu várias vezes no Velho Testamento, se ele já havia sido morto lá na fundação do mundo, eu pergunto a vocês, por que é que ele precisaria vir a essa terra? Sabe por quê, irmãos? Por causa de mim e de você. Para saber o que é isso daqui, ó. É isso aí. Para saber o que é viver nessa terra. Amém. Uma coisa é você viver lá nos céus, né? E conhecer os homens aqui na terra. Outra coisa é você se tornar um homem. Entrar no ventre de uma mulher. Passar ali 9 meses. Irmãos, dá para prescrutar isso? O próprio Deus, 9 meses, limitado a um ventre materno. Depois que ele nasceu como um menino, viveu ali com seus pais, todas as situações de um adolescente, né, de um jovem, depois de uma pessoa adulta, enfrentou todas as situações, né? Passou por muitos sofrimentos. Hoje, o que se prega é que Jesus, parece que Jesus é aquele ator de Hollywood, né? Aquele ator bonito, né? De olhos azuis, né? Mas o que a Isaías fala é que ele não tinha nenhuma formosura. Ele era como uma raiz de uma terra seca. Olhamos-nos e reputávamos, porque nada havia de belo nele. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nada nos agradava nele. Homem de dores, Sim. que sabe o que é padecer. Ele passou, irmãos, por todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Todas. Sim. O nosso Cristo, ele viveu nessa terra. Amém. Aleluia. Eu creio, irmãos, que esse é o maior feito da humanidade. O próprio Deus veio a esse mundo, viveu nessa terra, viveu como um homem, viveu aqui como um homem, como um de nós, não é? Alguém que tem as mesmas limitações como nós. Ele viveu aqui nessa terra. Se nós vemos em Isaías, depois os irmãos ler por causa do tempo, mostra muito claro que ele passou por todas as situações. Sim. E ainda mais, irmãos, ele foi desprezado. Ele veio aqui para saber, sabe que ele precisava conhecer o que era o desprezo. Sim. Porque na glória, nos céus, ele tinha honra. Sim. Ele tinha a adoração dos seus anjos. Diariamente ele estava sendo jubilado pelos seus querubins, serafins, né? Os seus anjos, seus arcanjos. Mas ele precisava saber o que era ser desprezado. Sim. O que era ser ridicularizado. Sim. Desrespeitado. Sim. Descartado. Talvez você fale, puxa vida, eu me sinto um patinho feio, né? Eu me sinto assim, deslocado, parece que, né, eu sou uma pessoa esquisita, estranha, ninguém parece que gosta de mim, né? Parece que eu sou rejeitado. Às vezes o inimigo de Deus começa a encher a nossa cabeça de coisas como essas, não é? Mas, irmãos, o Senhor passou por todas essas coisas. Amém. Ele foi desprezado, foi abandonado. E por fim, irmãos, ele na cruz sofreu a maior dor que ele poderia ter sentido. Por volta da hora sexta, Sim. aconteceu algo Sim. que jamais tinha acontecido no universo. O céu escureceu.
toda a terra ficou negra naquele momento. Toda a terra. E Jesus ficou sozinho na cruz. Irmão, sabe o que é passar 3 horas na cruz sozinho? Ele que tinha o Pai todo momento, dependia do Pai, vivia pelo Pai. Sim. E naquele momento, o Pai não estava mais ali. Ele estava lá, sozinho. Por que o Pai o abandonou? Muito obrigado. Porque o Pai olhava para ele e nos via. Via os nossos pecados. Via as nossas transgressões. Sim. Às vezes nós podemos pensar que o pecado é algo normal. Hoje em dia todo mundo está aí cometendo pecados à torta e à direita. Mas Deus, irmãos, trata o pecado de uma maneira muito séria. Muito sério. Você quer ver quanto Deus abomina o pecado? Olhe para a cruz. Sim. Lá Deus precisou abandonar o seu próprio filho. E eu estava orando isso, eu fiquei considerando, Senhor, 3 horas, acho que foram as horas mais dolorosas da sua vida. 3 horas ali na cruz, até que ele não aguentou mais, ele clamou: Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele sofreu o desamparo. Irmãos, até isso ele sabe o que é ser deixado sozinho. Para quê? Agora eu pergunto para vocês: por que ele passou por tudo isso? Para saber o que é ser deixado sozinho. Que é a natureza humana. Para saber o que é ser abandonado. Para sentir o que é ser abandonado. Ele sentiu na pele como um homem. Nós podemos pensar, Jesus era Deus, ele foi lá para a cruz, cheio de ousadia, né? Sim, foi, mas nós sabemos que como homem, ali nos momentos antes de ir para a cruz, ele suou, seu suor era gotas de sangue. Sim. Ele estava no pico do estresse, né? O Pedro até chegou a falar que aquilo ali é quando a pessoa está como estivesse numa profunda depressão. Está profundamente, a sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele estava triste. E como homem, ele foi abandonado pelo Pai para ser o nosso Senhor. Amém. Para ser o nosso Senhor. Amém. Vamos ver para que tudo isso? Por que tudo isso? Vamos ler Hebreus 2, 14 a 17. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hebreus 2, 14 a 17. Isso, pois, E os filhos têm participação comum de carne e sangue. Esses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, Amém. a saber, o diabo. E livrar. Só um minuto, irmão. Ou da morte. Só um minuto, irmãos. Aqui mostra que ele passou tudo isso. Ó, a primeira causa, ele livrasse, para nos livrar do poder da morte. Pode continuar. Ele livrasse. Livrar-se todos que pelo pavor da morte Amém. estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele Ele, evidentemente, não, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. amém. Por isso Convinha que em todas as coisas semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote amém. das coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote referente
referente a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, ele passou por todas essas coisas para ser misericordioso. Amém. Hoje ele, irmãos, é um sumo sacerdote que está junto ao Pai. Ele é um homem que viveu todas as experiências e ele está lá junto do Pai. Amém. Sabe o que ele está fazendo agora? Sabe o que ele está fazendo agora junto ao Pai? Ele está orando por você. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas dificuldades. Ele conhece os seus conflitos. Ele conhece as suas fraquezas. Talvez nós consigamos guardar, esconder as nossas fraquezas dentro dos irmãos. Sim. Não é verdade? Mas Ele conhece. Ele sabe tudo. Ele sabe as suas fraquezas. Às vezes nós queremos até esconder dele, mas Ele sabe as suas fraquezas. Ele sabe. Ele conhece o que te apavora. Ele sabe do que você tem medo, do que você teme. Não é? Ele conhece as suas fraquezas, as suas debilidades. Ele sabe todas as coisas. E Ele está lá intercedendo por você. Nós temos um irmão. Amém. Aleluia! Ele é o nosso irmão mais velho, nosso irmão primogênito. Ele é o nosso irmão que está lá ao lado do nosso Pai. Ele está lá intercedendo. Né? Ele está lá, às vezes o Pavanelli tem algumas dificuldades, ele está lá junto ao Pai. Amém. Pai, abençoa o Pavanelli. Amém. Cuida dele. Que o Pavanelli possa ser restaurado. Amém. Ele está cuidando de nós, irmãos. Ele está cuidando de nós. Por isso ele veio a essa terra, para conhecer a nossa realidade. Para conhecer a nossa realidade, ele veio a essa terra para saber o que é ser homem. E também, irmãos, para mostrar para nós um princípio, que ele passou por todas essas coisas. Passou. E ele foi glorificado. Amém. Hoje é um homem na glória. Amém. Aleluia. Amém. Há um de nós na glória. Há um homem na glória. Aleluia. Hoje ele quer dizer para nós: é possível. Eu sei de todas as situações que vocês vivem, todas as fraquezas, todas as circunstâncias, mas eu estou aqui. Amém. E é possível vocês também estarem. Amém. Hoje ele está intercedendo por nós. Amém. Por isso, irmãos, nós só temos que ter uma reação. Vamos ler Hebreus 4,16. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos! Não tenha medo. Às vezes nós ficamos longe do Senhor, nós nos intimidamos, ficamos como hoje o mundo ele quer, na verdade, nos intimidar, né, nos amedrontar, mas nós precisamos nos achegar. Amém. Com ousadia. Amém. Nos aproximar dele para receber. Quem se aproxima, recebe. Amém. Quem se aproxima, recebe. Amém. Recebe misericórdia e acha a graça. Irmãos, vamos nos aproximar. Hoje ele é esse sacerdote maravilhoso. Aleluia. Ele é esse que sabe todas as coisas. Ele é esse que conhece todas as nossas situações. Sim. Ele conhece todas as nossas situações. Amém. E Ele é aquele que quer nos suprir. Ele quer nos socorrer. Sim. Por isso hoje há um trono. Sim. E o trono não é um trono de justiça para julgamento. Hoje não é um trono para você ser julgado. Sim. Às vezes você pode falar: poxa, eu não tenho jeito, eu sempre me vejo eu caio nessas tentações, eu sempre estou caindo nessas fraquezas. Ele também, irmãos, embora não tinha pecado, ele foi tentado. Ele também foi tentado, Sim. né? Tentado pelo medo, né? Tentado por tantas coisas.
Como nós somos também, diariamente, somos tentados pelas incertezas da vida. Sim. Estamos sempre sendo tentados pela ansiedade, tentados pelo pecado, né? Tentados pelo amanhã, o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, não é? Nós, pela sobrevivência, nós estamos sempre sendo tentados, mas Ele sabe, conhece todas essas coisas. Ele passou por todas essas coisas. Amém. E hoje Ele se tornou o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Amém. Que está intercedendo por nós. Amém. E também que quer juntamente conosco nos fazer vencedores. Amém. Assim como aqueles 3 amigos de Daniel, né? Ele estava ali com eles na fornalha ardente e não foram queimados, né? Nem nas suas roupas tinha cheiro de fumaça, porque o Senhor estava ali com eles. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é isso, irmãos? Andar pelo vale da sombra da morte? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, situações de morte não é uma situação que nos deixa amargurados, nos deixa deprimidos. Sim. Não é verdade? Às vezes passamos por situações de morte. Às vezes perdemos entes queridos. Às vezes passamos nós mesmos por situações de morte. Mas o Senhor está conosco. Amém. Ele quer nos consolar. Aleluia. Ele quer nos curar. Amém. As nossas enfermidades, Ele as levou sobre si. Ele tomou as nossas dores. Ele levou sobre a cruz as nossas enfermidades. Todas as coisas Ele as levou. Amém. Hoje nós só precisamos nos achegar. Amém. Irmãos, ficou tão simples, não é? Agora nós só precisamos invocar o nome do Senhor. Amém. Nós só precisamos voltar para o Senhor. Amém. Talvez a situação ainda continue, a fornalha ainda continue acesa. Amém. Quando eles foram lançados na fornalha, a fornalha não se apagou. Não é interessante isso? A fornalha não se apagou. Continuou acesa a fornalha, mas eles não se queimaram. Eles não foram atingidos. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Quando o Senhor está conosco, nós somos guardados para socorro em ocasião oportuna. Amém. Irmãos, nós estamos ou não numa ocasião oportuna? Quem precisa de socorro aqui? Todos os dias. Quem precisa de cura, diga amém. Aleluia. Eu preciso também ser curado. Nós temos as nossas mazelas, os nossos problemas na nossa alma que precisam ser curados. E Ele conhece todas elas. Por isso, se achegue a Ele. Amém. Fale para Ele. Confesse para Ele. Diga: Senhor, eu sou isso. Essa é a minha condição. Mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode. Se quiseres, pode. Como dizia, né, o cego Bartimeu, né? Se quiseres, pode. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Ele cria que aquele homem poderia curá-lo. E hoje nós temos esse Senhor maravilhoso. Aleluia. Que nós possamos realmente, irmãos, tomar posse disso. Amém. Na nossa realidade, na nossa vida diária, não seja apenas uma doutrina, Só doutrina. mas isso seja uma realidade. Realidade. Que Ele, por isso que diz, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, desculpe pelo horário. Tá tão bom, né? Aleluia. Agora vamos nos consolar mutuamente, tá bom? Vamos falar Pequenos grupos. um para o outro, isso também nos consola, nos edifica. Amém. Fazer grupos. Pequenos grupos.